duas situações desconhecidas em que é possível penhorar o bem de família. E a maioria desconhece. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 51 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. E a lição de hoje está dentro do tema maior, a efetividade da execução. Quem me acompanha sabe que uma das bandeiras que eu levanto e que eu faço questão de agitar é que a gente precisa de uma justiça cada vez mais efetiva, uma justiça que dê resultado. E para isso, eu quero transferir para você muito conhecimento teórico, muito conhecimento prático, para que você consiga entregar cada vez mais resultado para os seus clientes. Vamos lá, hoje eu quero falar de duas situações onde é possível penhorar aquilo que a lei chama de bem de família. A Lei 8.009, lá de 1990, ela estabeleceu aquilo que a doutrina chama de bem de família. E, em síntese, o bem de família é aquele em que o único imóvel do devedor, em que ele reside com a sua família. Então, o pressuposto é que seja o único imóvel e onde ele mantém a residência com a família dele. É claro que a jurisprudência foi alargando essa hipótese, foi dizendo que essa proteção também se estende ao devedor que é solteiro, independente dele morar com família ou sem família, mas se for o único bem, também vale. A jurisprudência foi dizendo que se o devedor aluga o único imóvel, mas a renda que ele obtém nesse aluguel, ele usa para pagar a sua moradia, esse imóvel também está protegido pelo bem de família. Mas hoje eu estou para falar com você das exceções. Quando que o bem de família pode ser penhorado? E a Lei 8.009, ela apresenta algumas exceções. Mas é claro que eu não estou aqui para repetir o texto da lei. Eu quero te falar de duas exceções que estão escondidas, que quase ninguém conhece. Por quê? Porque elas são criações da jurisprudência. É isso mesmo. São exceções em que a jurisprudência tem autorizado que se penhore o bem, mesmo se tratando de bem de família. A primeira exceção, ela foi criada pelo STJ, no julgamento de um recurso especial relativamente recente. O STJ disse que é possível penhorar o bem de família para pagar o contrato de empreitada que foi feito para construir aquele imóvel. Então, imagina, o devedor contratou um empreiteiro para construir a casa onde depois ele passou a residir com a família dele. Só que ele não pagou esse contrato de empreitada. E aí o empreiteiro resolveu executar e pediu para penhorar aquele imóvel, que é o único imóvel onde o devedor mora com a família dele. Embora essa exceção não esteja prevista na lei, o STJ diz que sim, é possível. Por quê? Porque ele interpretou de forma elástica um dispositivo da Lei 8.090 que fala que é possível penhorar o bem de família para pagamento de financiamento para aquisição do próprio bem. Ora, se pode então o financiador do bem penhorar o bem de família porque a pessoa não pagou o financiamento, pode também o construtor, a pessoa que despendeu esforço e serviço para construir aquele bem, ela tem direito de receber e por isso ela pode penhorar o bem de família. Essa é a primeira exceção que muita gente desconhece, tá bom? A segunda exceção, ela fez parte de um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele autorizou a penhora de um imóvel de família que possuía elevado valor. Embora, meus queridos, o STJ tenha bastante jurisprudência dizendo que, olha, o valor do bem de família pouco importa para que ele assim seja considerado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em um caso bem específico, em que o único imóvel do devedor era uma mansão avaliada em 24 milhões de reais. E a dívida, se não me falha a memória, era pouco mais de 500 mil. O Tribunal de Justiça, então, fez uma interpretação tanto quanto elástica, dizendo, olha, não é justo que o devedor more numa mansão de 24 milhões de reais, enquanto ele pode vender essa mansão, pagar a dívida e ainda sobra mais de 23 milhões para ele comprar uma outra mansão. E assim ele autorizou a penhora desse bem de família. É claro que isso vai depender das circunstâncias do caso concreto, mas o que eu quero dizer?
não há que se falar em cláusulas fechadas quando o assunto é penhora de bem de família, porque você sempre vai ter que interpretar a norma olhando para a Constituição, e a Constituição garante, né, a efetividade da justiça, a razoável duração do processo. O processo existe para que dê resultado, não para que dê frustração. E olha, concorde você ou não, essas hipóteses que eu tratei hoje, elas existem, e vai de você olhar para o seu caso concreto e fazer a interpretação conforme a Constituição para poder entregar resultado para os seus clientes. Espero que você tenha compreendido, gostado dessa lição e que você volte amanhã para a nossa próxima lição. Fica com Deus, um grande abraço.